Olá, alunos, de volta aqui para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet. E agora vamos falar sobre o conceito de VPN. O que é uma VPN? Qual é o significado da sigla VPN? Então vamos começar por aí. VPN vem de Virtual Private Network, que significa, traduzindo é claro para o português, rede privada virtual. Portanto, VPN é um exemplo de rede privada. Agora, olha um detalhe, por que ela é uma rede privada virtual? Virtual é o contrário de real, vamos ter que descobrir isso, porque ela é privada num sentido, mas observa que tem um tópico que associa a VPN à rede pública e eu quero discutir com vocês. Por isso que ela vai ser chamada de rede privada virtual, porque ela é privada em relação ao acesso à informação, mas se utiliza de uma rede pública para a transmissão dos dados. Vamos acompanhar a teoria na leitura e aí já explicamos melhor. Rede de acesso restrito, então, de uma organização, por isso rede privada, mas que utiliza uma rede pública para a transmissão dos seus dados de forma criptografada, isto é, com dados encriptados, criptografados. Como assim, professor? Como a VPN vai se utilizar da infraestrutura de uma rede pública, como por exemplo, a internet é uma rede pública. Então uma VPN pode se utilizar da infraestrutura da rede pública, a internet, para transmitir dados daquela empresa, daquela organização. Mas como esses dados vão percorrer a rede pública, fica fácil interceptar esses dados e esses dados não ficarem mais privativos daquela organização. Por isso que para percorrer essa rede pública em uma VPN, os dados são criptografados, são encriptados, porque aí eles percorrem essa rede pública de forma criptografada e se alguém no meio do caminho, lá na rede pública, interceptar essa transmissão de dados, não vai conseguir entender nada da informação porque os dados estão criptografados, estão codificados. Por isso que quando falamos de VPN, lembramos de rede privada virtual, porque é uma rede de acesso restrito daquela organização, mas que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública, como a internet, para a transmissão de seus dados. E os dados, então, devem estar criptografados, encriptados, quando percorrerem esta infraestrutura da rede pública, né? Outro ponto em relação à VPN, aparece em muitas questões de prova o termo tunelamento. Esse processo de transmitir dados em um link privado só daquela organização, nós chamamos de transmissão por tunelamento, porque se cria a ideia de um túnel virtual com dados encriptados daquela organização, diferente do túnel virtual com dados encriptados de uma outra organização. Então a ideia de uma VPN é sim transmitir dados através de uma rede pública, dados criptografados para garantir a sua privacidade em relação àquela organização, o seu sigilo, a sua confidencialidade, mas lembrando que esse processo de transmissão se chama tunelamento, porque se cria a ideia de um túnel virtual para transmitir dados daquela empresa ou daquela organização. E eu muito falo aqui da ideia de VPN ser uma tecnologia que usa a internet pública, porque a internet é uma rede pública, para um link privado de comunicação de dados. Então o link de comunicação de dados é privado daquela organização, mas usando a infraestrutura da internet, que é uma rede pública, né? A ideia de uma VPN hoje em dia é muito utilizada, principalmente para interligar duas redes distantes através da internet. Como assim, professor, usar uma VPN para interligar duas redes distantes através da internet? Vamos fazer isso na forma de um desenho esquemático, porque aí fica melhor para entender. Observa que eu tenho aqui a rede privada da filial de uma determinada empresa. E ali em cima eu estou mostrando a rede privada da matriz dessa empresa. E já que a filial e a matriz estão distantes entre si, fisicamente distantes, a matriz está lá numa cidade, de repente a filial numa outra cidade, eu gostaria de transmitir dados entre a matriz e a filial. Então eu quero ligar essas duas redes distantes entre si, a rede da filial com a rede da matriz. E para isso eu vou usar a infraestrutura da própria internet. Então eu quero usar a infraestrutura da internet, que é uma rede pública, para conectar duas redes privadas, a rede privada aqui da filial e a rede privada da matriz. Para isso eu vou usar um sistema chamado VPN, que vai usar a infraestrutura dessa rede pública internet, só que eu não vou fazer os dados percorrerem essa rede pública internet sem criptografia. Então vou criptografar os dados, criando um túnel específico, um link somente para os dados e transmissão de dados desta organização. Se alguém no meio do caminho interceptar esses dados, os dados estão criptografados. Essa é a ideia da nossa VPN. É acesso restrito da organização, quer dizer, uma rede privada.
Agora, por que rede privada virtual? Porque se utiliza, observa, da tecnologia de uma rede pública como a internet para realizar a sua transmissão de dados, mas os dados devem estar criptografados, encriptados e transmitidos num processo que nós chamamos de tunelamento, criando um túnel virtual para os dados desta organização. Ok? Vamos lá, a resolução de uma questão de prova sobre esse assunto. Uma VPN, uma Virtual Private Network, quer dizer, uma rede privada virtual, é uma rede virtual criada para interligar duas redes distantes através da internet. Esse tipo de rede, letra A, não pode ser acessada remotamente. Letra B, não permite compartilhar arquivos. Letra C, não permite compartilhar impressoras. Letra D, é considerada 100% segura como os demais tipos de rede. E a letra E, trafega dados encriptados. Vamos devagarinho aqui. A letra A dizia, não pode ser acessada remotamente. Pode, justamente é usada para interligar computadores distantes entre si, então acesso remoto faz parte da VPN. Letra B, não permite compartilhar arquivos? Claro que permite, eu quero compartilhar arquivos entre a matriz e a filial, então permite sim a compartilhamento de dados. Não permite compartilhar impressoras? Permite, eu poderia acessar inclusive uma impressora através de um sistema VPN que esteja remota ao local onde eu me encontro, até distante desse local, porque aí eu mando um comando e isso é impresso lá na impressora que está no outro local. Letra D, é considerada 100% segura como os demais tipos de rede? Não, porque não existe segurança 100% em relação ao acesso às redes de computadores, nem mesmo a uma VPN. E na letra E de Equador disse, trafega dados encriptados. Aí eu vou marcar como correto a letra E de Equador, porque uma das características da VPN é trafegar dados criptografados, isto é, encriptados, para manter a segurança no acesso a esses dados. Só não é segurança 100% como descrito na letra D, porque não existe segurança 100% em relação ao acesso à internet, à intranet e até às próprias VPN. Ok, pessoal? Letra E de Equador, questão bem interessante, falando aí sobre as redes privadas virtuais, as VPNs, certo? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!